Olá, vamos iniciar então nosso segundo bloco da videoaula que trata das alterações que foram trazidas pela Lei Complementar número 147. Inicialmente, nós dizemos que essas novas atividades que foram autorizadas a optar pelo Simples Nacional vão poder fazer isso a partir de quando? A partir de janeiro de 2015. Tanto as novas empresas que vierem a ser criadas, quanto as empresas que já existem até 31 de dezembro de 2014. Então, de 1º de janeiro a 31 de janeiro de 2015, essas atividades já começam a poder optar pelo Simples Nacional. Nesse segundo bloco, nós vamos falar de como funciona o novo anexo 6, que é o anexo criado pela Lei Complementar número 147. Vamos também trazer um comparativo de carga tributária entre o Simples Nacional e o lucro presumido para essas atividades, para orientar as empresas, para ver se é vantagem ou não optar pelo Simples Nacional. E também vamos falar das atividades que continuam vedadas a optar pelo Simples Nacional. Para falar do anexo 6, é importante pontuar o seguinte: são as atividades intelectuais que vão poder optar pelo anexo 6, e elas optando pelo Simples Nacional, elas vão pagar o ISS com base no movimento econômico. Fora do Simples Nacional, muitas dessas atividades pagam o ISS em valor fixo, por atividade, por médico, advogado, por exemplo, né? Não é com base no faturamento, é valor fixo devido diretamente ao município. Aqui não, optou pelo Simples Nacional, paga o ISS pela tabela do anexo 6, com base no faturamento, aplicando-se a alíquota que varia entre 2% e 5%, que eu vou mostrar na tabela daqui a pouco para os senhores. Então, essas atividades não pagam o ISS com base em valor fixo mensal. Outra coisa importante é que essas atividades intelectuais vão informar qual é o volume de mão de obra empregada na atividade, que nós chamamos de fator R, quer dizer, quanto do faturamento é aplicado em mão de obra, tanto de trabalhadores em geral, quanto empregados, trabalhadores contribuintes individuais, valores que são pagos ao sócio, quer dizer, o volume de massa salarial, quanto representa com relação ao faturamento, mas isso não vai mudar a alíquota que ela vai pagar no Simples Nacional. Isso é só para controles internos, para a distribuição dos tributos federais. Ok? Vamos mostrar então a tabela. É uma tabela que tem 20 faixas, como todas as demais do Simples Nacional. A primeira, essas faixas variam com um intervalo de R$180 mil. A primeira faixa até R$180 mil. A última de 3.420.000 até 3.600.000. Então nós vemos que na primeira faixa de receita bruta anual, a alíquota é 16,93 e na última 22,45. Vai aumentando a alíquota conforme a receita bruta vai aumentando. E nós vemos também que uma parte dessa alíquota é destinada aos tributos federais, imposto de renda, PIS/PASEP, CSLL, COFINS e CPP, que é a cota patronal previdenciária, e a outra parte é destinada aos municípios, onde eu disse que a alíquota varia de 2% na primeira faixa até 5% na última faixa. Então, como é um anexo novo, é importante conhecer. É importante saber também se compensa optar pelo Simples Nacional. Então, tem vários simuladores no mercado, inclusive um deles que eu acho muito bem feito, é um que o Sebrae possui, vocês podem procurar no Sebrae, não só para esse novo anexo 6, mas para qualquer atividade, comércio, indústria, serviços de qualquer natureza, de qualquer atividade, tem simuladores que mostram se é mais vantajoso optar pelo Simples Nacional ou é mais vantajoso estar no lucro presumido. Nós aqui, a título de exemplo, vamos mostrar duas tabelas para vocês relativas ao anexo 6. A primeira tabela, nós usamos a seguinte premissa: uma empresa que tem o ISS fora do Simples Nacional, pago a uma alíquota de 5% sobre o faturamento, sobre o movimento econômico. Nesse caso, para o Simples Nacional ser vantajoso, ele precisa ter um fator R de 13%. Se ele tiver mão de obra menor do que 13%, o Simples Nacional não é vantajoso. Seria melhor permanecer, então, no lucro presumido. Como a gente pode ver,
Esse fator R, como eu já disse, ele engloba toda a massa salarial que a empresa paga. Empregados, trabalhadores avulsos e sócios. Então, nós podemos dizer o seguinte, uma empresa que tem ISS fora do Simples Nacional de 5%, se ela tiver massa salarial, fator R, acima de 13%, compensa estar no Simples Nacional. Nós fizemos uma outra tabela, numa outra situação. Uma empresa que tenha o ISS fora do Simples Nacional, há uma alíquota de 1%. Nesse caso, quer dizer, isso é perfeitamente possível, porque, como eu disse, tem empresas desses setores que pagam o ISS até com valor fixo, né? Então, vamos dizer que tenha o ISS de 1% fora do Simples Nacional. Nesse caso, para o Simples Nacional ser vantajoso, essa empresa precisa ter massa salarial de pelo menos 28%. Quer dizer, o total de remunerações pagas aos trabalhadores por essa empresa, para o Simples Nacional ser vantajoso, tem que ser pelo menos de 28%. A cada R$100 de faturamento, 28 pelo menos tem que ser de mão de obra. Então é importante que as empresas façam essas contas, junto com seus consultores, empresas, serviços contábeis, pode procurar o Sebrae, para então saber se é vantajoso ou não optar pelo Simples Nacional. Com relação às atividades que continuam vedadas a optar pelo Simples Nacional, a maior parte delas, elas naturalmente são vedadas porque a sua receita bruta é maior do que aquela permitida pelo Simples Nacional, que é até 3.600.000 de receita bruta. O primeiro grupo que não pode são o setor bancário, bancos, financeiras, corretoras e assemelhados. O segundo grupo, nós chamamos de parabancário, são aquelas atividades que poderiam prestar serviços para os bancos de forma terceirizada. Então, também, naturalmente, a receita bruta é maior. O terceiro grupo é o setor de energia elétrica, geração, comercialização, distribuição, então, outro setor que não pode optar pelo Simples Nacional. O quarto grupo é importação ou fabricação de automóveis e motocicletas. O quinto grupo, importação de combustíveis, que também não pode optar pelo Simples Nacional. Outra atividade que não pode optar é a produção ou venda no atacado de cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, armas de fogo, munições e pólvoras, explosivos e detonantes, e a produção ou venda no atacado de bebidas alcoólicas e cervejas sem álcool. Então foram liberadas as atividades de comércio atacadista e produção de refrigerantes, mas de bebidas alcoólicas e cervejas sem álcool não foram liberadas. Nós temos ainda loteamento e incorporação de imóveis, locação de imóveis próprios, aqueles quando não há tributação pelo ISS, atividades com cessão ou locação de mão de obra, que também não pode optar pelo Simples Nacional, exceto quando tributadas pelo anexo 4 da Lei Complementar número 123. Então, o que é esse anexo 4? No anexo 4, o que está enquadrado lá? Construção civil, limpeza, vigilância e agora serviços advocatícios. Então, esses setores, eles podem ceder mão de obra. As outras atividades não podem exercer a sua atividade mediante cessão de mão de obra. E, por último, nós temos os transportes intermunicipais e interestaduais de passageiros, exceto aqueles que foram agora autorizados a optar pelo Simples Nacional, mais frequentemente, mais em área metropolitana ou não. Então, com isso, nós terminamos o nosso segundo bloco da videoaula que trata das alterações trazidas pela Lei Complementar número 147.